Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então as nossas resoluções aí de análise combinatória, né, para esse ano de 2025. A gente vai ter várias listinhas aí, né, de resolução, muito exercício. E a gente vai começar com a lista de princípio fundamental da contagem, a primeira das 5 listas, tá? Selecionadas devagarinho por assuntos, e aí lá na frente a 5ª lista, uma lista grande de combinatória nos vestibulares. Então vamos lá. Primeira questão dessa lista aí diz assim pra gente: numa classe existem 18 rapazes e 12 garotas. De quantas maneiras podemos selecionar um estudante? Pessoal, você vai escolher um estudante só. Você tem 18 homens, 12 mulheres. Então, eu posso escolher qualquer um dos 18 homens ou qualquer uma das 12 mulheres. Como a gente falou, ou a gente soma, lembrando do princípio aditivo, 30 possibilidades. Né? Questão de número 2. O número de anagramas de 4 letras, começando com a letra G, que pode ser formado com a palavra Portugal é anagramas, sequências de letras. Tá? Bom, ele falou que tem disponível pra gente a palavra Portugal, só que ele não quer anagramas com todas as letras ali sendo usadas ao mesmo tempo. Olha só, o número de anagramas de 4 letras. 4 letras, 1, 2, 3, 4 casinhas. Aí ele traz, começando com a letra G. Então a primeira letra obrigatoriamente tem que ser a letra G. Uma opção só. Como só tinha uma letra G, eu não posso usá-la mais. Porque o anagrama, eu só vou poder repetir letra se tiver mais de uma vez na palavra. Sobra para mim, para poder utilizar o P, o O, o R, o T, o U, o A e o L. São 7 opções para a segunda casinha. Como eu usei uma aqui, 6 opções, 5 opções. À medida que eu vou usando uma, vai sobrando uma a menos. 5. Por que eu multipliquei? Porque eu vou usar a primeira letra e a segunda e a terceira e a quarta, porque ele é formado por 4. Então, nós temos 30 vezes 7, 210 possibilidades, alternativa, letra C. 3. Questão de número 3. Um grupo de 4 estudantes e 2 professores posaram para uma foto, lado a lado, com os professores sempre nas extremidades e os alunos no meio. A quantidade de modos distintos com que essas pessoas podem aparecer na foto corresponde a um número. Bora, vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Ué, 6 pessoas? Sim, porque você tem 4 estudantes e 2 professores. Com os professores sempre nas extremidades. Opa, peraí. Aqui numa pontinha tem que vir um professor. Aqui na outra, professor também. Quantas opções eu tenho, então, para a primeira casinha? 2. Qualquer um dos dois professores. Um dos professores sentou na primeira casinha lá, tá na ponta. Então, para outra ponta, só sobra o outro professor, que não foi utilizado. Agora vamos para os alunos, para os estudantes. São 4. Qualquer um deles pode sentar aqui. 4 opções. À medida que eu uso um, reduz, porque a mesma pessoa, uma pessoa já ficou aqui. Então só restam 3 para cá, depois 2 e depois 1. Como a foto é composta pelos professores e pelos estudantes, a gente multiplica 48 possibilidades, que é um número múltiplo de 6, letra B de bola. B de bola aí pra gente. Questão 4. A prova final de geografia de uma escola é composta de 10 itens com alternativas do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes um estudante pode responder essa prova? De forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão. Então, peraí. 10 questões, 10 casinhas. 3, 6, 10. Pessoal, ele pode responder verdadeiro ou falso. Ah, professor, não pode deixar em branco. Se ele tivesse falado que podia deixar em branco, estava escrito na questão.
Pode marcar mais de uma? Não, porque está falando que só pode marcar uma única alternativa. Pessoal, então a primeira questão, você pode marcar verdadeiro ou falso. Duas opções, a segunda, a terceira, a quarta. Para cada questão, você pode colocar verdadeiro ou falso, duas opções. A prova é composta da primeira questão e da segunda e da terceira, então a gente vai multiplicar 2 à décima, que é 1024, alternativa letra E. Tem um aluno que pensa assim, ah, professor, mas eu queria, não falou nada, pode deixar em branco. Tudo bem, então pensa, se pudesse ser em branco, você ia ter 3 opções para cada, né? Seria 3 à décima. Não tem essa alternativa. Não tem alternativa, tá bom? Questão de número 5. Traz assim pra gente. Um auditório em forma de um salão circular possui 6 portas, que podem ser utilizadas tanto como entrada ou para a saída do salão. De quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair do mesmo? Só que olha agora, ó. Utilizando como porta de saída uma porta diferente da que usou de entrada. Peraí, ele falou que é circular aí. Uma porta, 2 portas, 3 portas, 4 portas, 5 portas, 6 portas, né? A pessoa está aqui fora. E ele falou que ela tem que entrar e sair. Quantas opções ela tem? Aqui, ó, vamos pensar. Entrada, saída. Quantas opções ela tem para escolher a porta que ela vai entrar? Qualquer uma das 6. Aí ela entrou. Quantas portas ele pode sair? Teoricamente seriam 6, mas ele falou que você não pode usar a mesma que você usou para entrar. Eu não sei por qual foi que ele entrou, não. Mas foi uma delas. Foi uma delas. Então, ele só vai poder sair por qualquer uma das outras 5. Como ele tem que entrar e sair, a gente multiplica. E isso dá 30, que é a letra D de dado. D de dado. Questão 6. Questão número 6 diz: na grande corrida de cavalos do Jockey Club do Rio de Janeiro, 12 animais vão disputar uma posição no pódio composto dos 3 primeiros lugares. Levando em conta a ordem de chegada e que são prêmios diferentes entre as posições conquistadas, o número possível de distribuições da premiação é igual a... Quem vai ganhar prêmio? Os 3 primeiros, ó. E quem é que pode ser o primeiro colocado? Qualquer um dos 12 animais. Agora, um animal já é o primeiro colocado. Quantas opções sobram para o segundo? 11. E para o terceiro? 10. O prêmio vai ser entregue para o primeiro colocado e para o segundo e para o terceiro. A gente multiplica. Bom, 12 vezes 11, se fosse 11 vezes 11, daria 121. Mas são 12 vezes 11, 132. Multiplicando por 10, se acrescenta um zero. 1320, letra A. Letra A. Vamos para a questão de número 7, que traz assim. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis será, vamos lá, vamos com calma, 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. Só que tem uma restrição. O primeiro caractere obrigatoriamente é alfabético, é letra. Quantas letras tem disponíveis no alfabeto? 26. Agora, pode repetir? A letra que eu usei, eu vou poder usar de novo? Não fala nada no texto que tem que ser distinto. Então pensa comigo. O segundo caractere, ele não tem restrição. Então ele pode ser qualquer uma das letras, tem 26 opções, e qualquer um dos algarismos numéricos aí, ó. Caracteres numéricos, que vai de 0 a 9. Numéricos de 0 a 9 tem 10 opções. Mais as 26 opções de letras, 36. Terceiro caractere, qualquer coisa também. E o quarto caractere também. Então é 26 vezes 36, 36, 36. 26 vezes 36 ao cubo. E isso tá na letra
D de dado. D de dado. Questão de número 8. No jogo de xadrez, a primeira jogada de cada um dos dois jogadores só pode ser executada com um dos 8 peões ou com um dos seus 2 cavalos. Então você tem o cara que vai começar, tem 10 opções de pedras para escolher, qualquer um dos 8 peões ou 2 cavalos. Tem 10 opções para ele escolher o que ele vai mexer. Sendo que cada uma dessas peças tem 2 maneiras diferentes de fazer seu movimento. Cada peão pode fazer 2 movimentos diferentes, cada cavalo 2 movimentos diferentes. Bom, se para cada uma das 10 peças há 2 tipos de movimentos, eu posso fazer ao todo 20 movimentos na minha primeira. Se eu escolher um peão, eu tenho 2 opções. Se eu escolher outro peão, 2 opções. Então, eu tenho como escolha 20 movimentos diferentes, né? Porque são 10 peças, cada peça podendo fazer 2 movimentos. Tenho 20 opções de movimentos na minha primeira jogada. No começo do jogo, cada peão e cada cavalo ocupam posições distintas. O total de posições distintas que se pode formar após o primeiro lance, e aí ele explica o que é o primeiro lance, ou seja, saída de um jogador e resposta do outro é, vamos lá, eu vou jogar e você também. É a minha saída e a sua resposta. Eu tenho 20 opções de movimentos, né? Qualquer uma das 10 peças, e elas têm 2 movimentos possíveis cada. Você vai ter 20 nas suas peças, porque você não mexe nas minhas peças. Na primeira jogada você vai mexer nas suas. Então 20 opções também. 20 vezes 20, 400, que está aí na letra E. Letra E. Questão 9. As portas de acesso de todos os quartos de um certo hotel são identificadas por meio de números ímpares, importante, formados com 3 elementos do conjunto, ó, você vai poder usar o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Nessas condições, é correto afirmar que o número máximo de quartos do hotel é, primeiro, são números ímpares na porta do hotel, de 3, formados com 3 elementos. 1, 2, 3. Pessoal, se é ímpar, qual é a condição para que seja ímpar? Terminar em algarismo ímpar. Quer dizer que pode terminar com 3, 5 ou 7 desses que eu tenho disponíveis. 3 opções. E aqui vem um detalhe bem importante dessa questão. Ele falou que os números do quarto têm que ser diferentes? Não, quer dizer que eu posso repetir. Se eu posso repetir na primeira casinha, eu posso usar qualquer um dos 6. E na segunda casinha, qualquer um dos 6. O quarto vai ser formado por números de 3 algarismos. Primeiro algarismo, segundo algarismo e terceiro algarismo. 6 vezes 6, 36 vezes 6, 108. Resposta aí pra gente. Letra D de dado. D de dado. Questão de número 10. Traz assim pra gente. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, posso escrever, olha agora, tantos números pares de 4 algarismos distintos, de 4 algarismos diferentes. Pessoal, 4 algarismos, 1, 2, 3, 4. Você quer que seja par? Opa, agora é o contrário, hein? Para ser par tem que terminar em dígito par, ou 2, ou 4, ou 6. 3 opções. Mas efetivamente só entra um daqueles números lá. Ou entra o 2, ou entra o 4, ou entra o 6. Se eu já usei um deles, sobram para mim, eu não posso repetir, porque está escrito que são distintos. Eu tinha 6, eu usei um aqui, sobram 5, depois 4, depois 3. Ao multiplicar dá 20, 20 vezes 9, 180, que está aí na letra B de bola, B de bola. Questão número 11. Ela diz: quantos números inteiros positivos pares com 3 dígitos distintos podemos formar com os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7? É parecida com a outra, né?
Só que agora, números com 3 algarismos, 3 dígitos. Só que tem um detalhe. Ele quer que seja par de novo. Par só pode terminar em 4 ou 6. Só que agora, os 3 dígitos são distintos. É bem parecida com a outra mesmo. Ó, 4 ou 6, 2 opções. Se é distinto, esse cara que eu usei aqui eu não posso usar mais na primeira casa. Eram 5, então eu tenho 4 opções. Se eu já usei 2 dos 5, aqui eu tenho 3. 24 possibilidades que está aí na nossa letra A. Letra A. Questão de número 12. Ele diz: tomando-se os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que pode se obter é... Agora aqui a gente tem que tomar um cuidado. Tomando-se os algarismos ímpares. Quais são os algarismos ímpares? 1, 3, 5, 7, 9. Então, usando eles, para formar números com 4 algarismos distintos, 4 casinhas. A quantidade de números divisíveis por 5 que se pode formar. O que é um número ser divisível por 5? Qual é o critério de divisibilidade por 5? É terminar em 0 ou 5. Só que não faz sentido eu pensar em 0 aqui, porque eu não posso usar dígito par. Então, tem que terminar em 5. Porque se terminar em 1, não vai ser divisível por 5. Se terminar em 3, não vai ser divisível por 5. Nem em 7, nem em 9. Tem que terminar em 5. Uma opção. Usei o 5. São algarismos distintos. Se eles são distintos, eu não posso repetir. Os 5 que eu já usei aqui, eu não posso usar mais. Então, se eu não posso usar mais ele, eu vou ter 4 opções. Depois 3. Depois 2. 24 possibilidades, que está aí na letra D de dado. Questão de número 13. Traz assim pra gente. Quantos são os números naturais pares formados com 4 dígitos que têm pelo menos 2 dígitos iguais? Aí é uma questão mais pesadinha, tá? Primeiro, quantos são os números naturais pares de 4 dígitos que têm pelo menos 2 iguais? Primeira coisa, eu vou ter que pensar e descobrir. Quando eu pego os números pares, eu vou ter alguns que não têm dígitos repetidos e outros que têm dígitos repetidos. Inclusive, podem os 4 dígitos serem repetidos ou 3 dígitos repetidos e um diferente, né? Então, o que eu vou precisar aqui para estruturar na questão? A primeira coisa é achar o total de números pares. Como é que eu acho o total de pares de 4 dígitos? 1, 2, 3, 4. Pessoal, pensa comigo. Quando ele está falando isso, ele está falando total de pares que existem. Inclusive, pode repetir. Ele não falou que são total de pares distintos. Ele vai pedir, inclusive, quem tem pelo menos 2 iguais. Ou seja, ele está querendo me dizer exatamente quando é que repete os pares. Mas, na verdade, eu estou calculando o total que existe. Para ser par, ou termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. 5 opções. Como ele está falando o total que existe, eu posso repetir. Então, na primeira casinha, eu poderia usar o que eu já usei aqui. Na verdade, na primeira casinha, eu só não vou poder usar o 0. Ué, por quê, professor? Porque ele falou que tem que ter 4 dígitos. Se eu escrevo, por exemplo, 0,123, suponho que é um número desse, ele não tem 4 dígitos, ele só tem 3. Até porque, se aqui você falasse para mim que tem 4, ele poderia ter 5, 6, 7, não faz sentido. O número 123, ele só tem 3 dígitos. Então, pensa comigo aqui para a gente estruturar esse raciocínio. Eu posso colocar qualquer algarismo aqui, que aqui vai continuar sendo par, exceto 0. Então, eu tenho 9 opções. Já na segunda casinha, é qualquer um mesmo. Qualquer um dos 10 e qualquer um dos 10. Multiplicando, dá 45 vezes 100, 4.500 é o total de números pares. Só que desses pares, dos números pares, alguns vão ter dígitos repetidos, que é o que ele quer, e outros vão ter os dígitos distintos sem repetir,
que é o que ele não quer. Então a gente vai usar um método que a gente chama de método destrutivo. Eu vou fazer o total de pares que existem, que eu já fiz, e vou tirar aqueles números pares que tiverem algarismos distintos. Porque se eu pego tudo que existe e tiro os que são com algarismos todos diferentes, eu automaticamente estou achando os que repetem pelo menos um algarismo. O negócio é como achar os pares que têm algarismos distintos. Aqui a gente tem um problema. Porque a gente vai ter que quebrar em duas. Ué, professor, não entendi não. Calma que você vai entender. Para ser par, pode terminar em 0, 2, aqui ó, 0, 2, 4, 6 ou 8. O problema é que como tem que ser distinto, o número que eu usar na última casinha vai influenciar na primeira. Professor, não me entendi. Calma. Você concorda que se terminar em 0, se eu usei o 0 aqui, é uma opção, é o 0. O 0. Só que quando eu usei o 0, como tem que ser distinto, o único número que eu não posso usar na primeira casinha é esse 0. Então, eu teria 9 opções aqui. Qualquer outro dígito eu posso usar. Como eu usei 2 dos 10, aqui é 8, aqui é 7. Só que olha a diferença. Presta atenção, não copia ainda não, porque eu ainda vou dar uma mexida aqui, ó. Se terminar em 2, eu teria uma opção. É isso aqui que eu vou apagar ainda, ó. Uma opção. Aí na primeira casinha, eu não poderia usar nem o 2 e nem o 0. Eu teria 8 opções. Só que isso aqui vai acontecer se terminar em 2, se terminar em 4, em 6 ou em 8. Tenho 4 possibilidades. O dígito que eu usei aqui e o dígito que eu usei na primeira, então já usei 2, eles não podem mais ser usados. Então aqui eu tenho 8 e aqui 7. Vou multiplicar. Ó, 9 vezes 8 dá 72, vezes 7, 504. Aqui nós vamos ter 64 vezes 28. Aliás, vamos fazer melhor. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4 dá 256 e multiplica por 7. Dá 2, vão 4, 39, vão 3, dá 17, 1792. Se eu somar esses dois resultados, ó, eu acho os pares distintos. Somando fica 6, 9, 2, 2. 296 são os pares distintos. 4.500 era o total. Fazendo um menos o outro, dá 2.204 possibilidades, que tá aí pra gente na letra A. Letra A. Vamos lá, questão de número 14. Questão que diz assim pra gente. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente pelos algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar os seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do número novo de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora dessa alteração recomendada é... Pessoal, antigo. 6 dígitos, só que tudo número. De 0 até 9. São 10 dígitos. Pessoal, a senha pode começar com 0? Pode. Ele não falou nada. Mais nada. Ele tem que falar, tá? Ele tem que falar se ele quiser que não seja. Isso é 10 à sexta. E o novo sistema. Também 6 dígitos. Só que agora você pode usar letra e número. E mais. Você tem 26 letras. Só que a maiúscula, tá escrito que a maiúscula é diferente da minúscula. Se a maiúscula é diferente da minúscula, a gente tem um total de possibilidades de 52. 26 maiúsculas, 26 minúsculas, 52.
e mais os 10 algarismos. 62 possibilidades. Isso é 62 à sexta. Coeficiente de melhora é a divisão do novo pelo velho. 62 à sexta sobre 10 à sexta. Resposta letra A. Letra A. Bora! Questão de número 15. Traz assim pra gente. Desejas criar uma senha para os usuários de um sistema começando por 3 letras escolhidas entre as 5, A, B, C, D e E, seguidas de 4 algarismos, escolhidos entre 0, 2, 4, 6 e 8. Se entre as letras puder haver repetição, mas os algarismos forem distintos, o total de senhas é. Ó, vamos lá pra gente entender. 3 letras, 1, 2, 3, letra, 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 seguidas por 4 algarismos. Entre as letras, você pode escolher A, B, C, D e E e pode repetir. 5 opções, 5 opções, 5 opções. Entre os algarismos, você pode escolher 0, 2, 4, 6 e 8. Você tem 5 opções, mas os algarismos têm que ser distintos, não pode repetir. Então aqui é 5, o próximo não pode repetir, 4. Ah, mas por que é 5? 0, 2, 4, 6 ou 8. Depois 3, depois 2. Ó, 25, 125, 625, 625 vezes 2, 1.250 vezes 12. Ó, o que eu faço nessa conta para ela ficar rápida? Essa não é do Enem, né? É da FGV. Mas olha só, eu faço na minha cabeça, eu faço assim, 1.250 vezes 10, 12.500. E somo com 2 vezes 1.250. Que é 2.500. Isso dá 15.000. E 15.000 é a alternativa aí, letra C. Bom, questão de número 16, questão da UERJ. Apenas com os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 2, 4, 5, 6 ou 9 foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um deles foi registrado em um único cartão, como exemplificado a seguir. Aí tem os cartões. Ó, nota, quando você vê o cartão A, o B, o C, pode repetir algarismo, tá? Alguns desses cartões podem ser lidos de 2 maneiras, como é o caso dos cartões C, D e E. Olha só, o cartão C tava 66, 66, 6. Aí ele virou e colocou 9999. O que ele fez? Virou de cabeça para baixo. Olha o cartão D. 99696. Espera aí, olha o que ele fez no cartão D. 96966. Ele pegou lá de trás para frente, inverteu aí de trás para frente. Agora o cartão é 66969, ele fez 69699. De novo, ele inverteu de trás para frente. Né? Mesma coisa, então, nos 3. Quando eu falei no C que ele virou de cabeça para baixo, é porque você pode ler dos 2 jeitos, mas é de trás para frente e de frente para trás, né? Dá na mesma. O total de cartões que admitem 2 leituras é, primeiro, é isso que você tem que sacar aí na questão. Se eu vou ler igual, de frente para trás, de trás para frente, vai ficar igualzinho o cartão? Isso não acontece com o 2, por exemplo. Por quê? Porque o 2, ele não vira nem o 4, nem o 5, nem o 6 e nem o 9. Quando você inverte ele, quando você vira de trás para frente, vira um outro símbolo. Ah, pessoa, mas... Não, se você olhar aí, ó, o 2, olha o cartão A e olha o cartão B. O 2 não vai virar o 5 se você ler de trás para frente. Então, para que vire, o 4 não vai virar nada e o 5 não vira o 2. Para que, e ele deu isso nos exemplos, para que você possa ler igual de trás para frente, frente para trás, né? Ler de 2 maneiras. Você concorda comigo que só pode usar o 6 e o 9? Pode olhar, que o cartão C, o D e o E só usa os algarismos de 6 e 9. São 5 casinhas. Na primeira, você pode usar o 6 ou o 9, tanto faz. Na segunda também, na terceira também, na quarta também, na quinta também. Eu só sei que eu tenho que usar um dígito e outro, e outro, e outro. 2 a quinta, 32. A resposta é a letra A. Letra A. Questão 17. Questão da FAMEMA. 3 tubos de ensaio
com rótulos A, B e C serão colocados em um suporte que possui 5 lugares alinhados e encontra-se fixado em uma parede. A figura mostra uma das possíveis disposições dos tubos. Aí tem uma restrição agora, ó. Sabendo que o tubo com rótulo A não pode ocupar as extremidades do suporte, o número de maneiras distintas que desses tubos serem colocados nesse suporte é. Questão delicada, tem 2 maneiras de fazê-la, tá? Tem uma outra maneira, depois que a gente aprender arranjo, beleza, tem outro jeito de fazer. Mas vamos primeiro por partes. São 5 buracos para 3 tubos de ensaio. 2 dos buracos, então, vão ficar vazios. Quais? Eu teria uma quantidade bem grande de possibilidades. Então, pensa comigo, eu não sei quais vão ficar vazios. Eu só sei que o A não pode ficar nas extremidades. Então, o que eu pensei? Onde é que o A vai entrar? O A vai entrar no segundo buraquinho. Mas e aí, o primeiro vai estar vazio ou vai ter o B e o C lá? Pode acontecer os dois. Pode acontecer tudo isso. Então, o que eu pensei nesse tipo de questão? Ao invés de colocar os tubos de ensaio nos buracos, eu vou ver quais os buracos estão disponíveis para os tubos de ensaio. Só não entendi, não. Olha só. O tubo de ensaio A, ele pode ocupar, ele é o que tem restrição. Ele pode ocupar qualquer um dos 3 buracos do meio. Há 3 buracos disponíveis para ele. Depois que eu coloquei o A lá, um buraco já está ocupado. Sobram 4. Então, para o tubo de ensaio B, sobram 4 possibilidades. Depois que eu coloquei ele lá, sobram 3 buracos vazios para o tubo de ensaio C poder escolher um deles. Como tem que colocar o A e o B e o C, eu multiplico. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, que está na letra C de casa. Questão 18, a questão da Unicamp, que o grande erro da questão não foi a análise combinatória. Vamos lá, porque a gente vai entender. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas. Atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos, para 4 letras e 3 algarismos numéricos, como ilustrado abaixo. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa verificação em relação ao número máximo de placas em vigor era... Vamos ver o antigo. Como é que era, ó? 1, 2, 3 letras. 1, 2, 3, 4. Pessoal, 3 letras. 26, 26, 26. Algarismos 10, 10, 10 e 10. Isso é 26 ao cubo, 10 à quarta. Tá? E o novo que ele estava estudando aí era colocar 4 letras e 3 algarismos. Foi isso que estava no texto. Não é mais a placa assim, é verdade, agora é do Mercosul, mas não é. 26, 26, 26, 26, 10, 10, 10. Coloquei 10 aqui, mas é algarismo, tá? Perdão. Algarismo, algarismo, algarismo. Então nós temos um total de 26 à quarta, 10 ao cubo. O grande detalhe da questão é agora. Olha a pergunta do cara. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número de placas em vigor. Primeiro, como é que eu acho o aumento? O aumento, professor, você pega o final que você tem novo e tira o que você tinha antes. Isso é o que aumentou. Só que ele não quer saber o valor aí, não tem essa alternativa. Olha o que ele falou. Em relação ao número de placas em vigor hoje, o antigo. Aí ele pergunta se é o dobro, o triplo, o quádruplo, como é que é isso? Quantas vezes? Dobro, triplo, quádruplo, né? Quantas vezes? Então esse aumento, ó, esse aumento é quantas vezes o antigo? 26 ao cubo, 10 à quarta, o que eu quero achar é esse x. E aí nota que eu posso dividir todo mundo, essa parcela, essa e essa, por 26 ao cubo, ó. Cada parcela da soma ali eu posso dividir por 26 ao cubo. E também por 10 ao cubo, porque tem potência de 10 em todos. Vamos ver o que vai sobrar pra gente, ó. No primeiro, 10 ao cubo cancela, 26 à quarta por 26 ao cubo é 26. Menos, 26 ao cubo cancela, 10 à quarta por 10 ao cubo é 10. X, 26 ao cubo cancela, 10 à quarta por 10 ao cubo é 10. 16 é 10x. X é 1,6 vezes. Se é 1,6 vezes, é inferior ao dobro,
resposta, letra A. Letra A. 19. Um patrão tem 6 tarefas diferentes para serem distribuídas entre três empregados. Ele pode delegar todas elas a um só empregado, ou delegar apenas para alguns, ou ainda garantir que cada empregado receba pelo menos uma tarefa. O número de maneiras distintas de distribuir essas tarefas é. Questão também delicada, parece com aquela dos tubos de ensaio que a gente fez aí agora há pouco da FAMEMA. Olha por quê. Posso entregar 6 tarefas para um só e deixar os outros 2 sem nada? Pode. Pode colocar uma tarefa para um, uma para o outro e 4 para o outro? Pode. Pode colocar 2 para cada? Pode. Mas isso é meio que fazer na mão. Porque eu estou fazendo, tem muita possibilidade. Se tá difícil colocar as tarefas nos funcionários, eu vou pensar o contrário. Os funcionários nas tarefas. Professor, não entendi. Ó, são 6 tarefas. A primeira das tarefas tem quantas opções? Você vai entregar ela para quantas opções de funcionários? Pode ser para funcionário 1, 2 ou 3. Ou vamos chamar os funcionários de ABC. A primeira tarefa você pode entregar para o funcionário A, para o B ou para o C. 3 opções. A segunda também, a terceira também, a quarta também, a quinta também e a sexta também. Eu tenho que distribuir a primeira tarefa e a segunda e a terceira e a quarta e a quinta e a sexta. 3 a sexta, 3 a sexta. 729, que está na letra C de casa. Questão 20. Questão 20 diz: uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada um pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por. Só são 4 chaves, 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Cada chave pode estar na posição 0 ou 1. Você tem 2 opções, então, para a primeira chave, 2 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a quarta. Como você tem que preencher a primeira chave e a segunda e a terceira e a quarta, isso é 2 a quarta, que vale 16, que está aí para a gente na letra D de dado. D de dado. Questão de número 21. Outra do Enem. Para abrir a porta de uma empresa, um funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas a A, B, C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os caracteres. O 2, primeiro é o número, depois A, depois B, depois C. Então se eu apertar uma vez, só aparece o 2. Apertei de novo, vai aparecer o A. Apertei de novo, o B. Apertei de novo, o C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais delas funcionam da mesma maneira. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos, seguidos de 3 letras diferentes. Então tem que ser 2 algarismos, 3 letras, sendo que os algarismos diferentes entre si e as letras diferentes entre si. Só que olha o cuidado agora. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas. Olha o que ele pode escolher. 1, 2, 5, 7, 0. E as respectivas letras delas. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar a sua senha é... Pessoal, vamos pensar primeiro nos números? Ele pode escolher qualquer um desses 5 números para o primeiro. E aí o segundo, 4 possibilidades, porque não pode repetir. O algarismo tem que ser distinto. Agora aqui é que é o grande cuidado. Depois vem letra. Por exemplo, faz sentido ele escolher a tecla de número 1? Não, não tem letra nela, olha aí para você ver. Faz sentido ele escolher o 2? Pode ser, porque se ele tocar nessa tecla, vai ser ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C. Então de letra eu já tenho 3 opções. O 5 faz sentido, porque aí eu vou ter como opções o J, o K e o L. O 7 faz sentido, P, Q, R e S. E o 0 não faz sentido, porque não tem letra nela. Então o que eu quero que você entenda, eu só posso escolher essas letras.
3, 6, 10 opções para a primeira letra. Aí a segunda tem que ser letra distinta, não pode repetir. 9 e depois 8. Multiplicando, 20 vezes 10, 200 vezes 72. 14.400 senhas diferentes, letra B de bola. Questão 22. Observe o diagrama. Questãozinha aí da UFMG. Ó, vamos lá. Eu vou dar uma simplificada aqui nisso. Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui para facilitar o nosso desenho aí nesse diagrama, tá? Olha só. Primeira coisa. Eu fiz aqui direto, mas eu quero que você perceba aqui comigo. Olha só. Eu fiz um tracinho só. Mas do X pro Z, do X pro R, tem 3 opções aí, né? Do R pro Y tem 3 opções. Do R pro Z, uma. Do X pro Y, uma. Do X pro S, 3. Do Y pro Z, 2. E do S pro Z, 2. Vamos ver o que ele fala? Ele diz assim. Observe o diagrama. O número de ligações distintas entre X e Z é... Você quer sair do X e chegar em Z. Isso tem um monte de opção, sim. Olha só. Eu posso fazer X, R, Z. Ou eu posso fazer X, R, Y, Z. Ou X, Y, Z. Ou X, S, Y, Z. X, S, Y, Z. Ou ainda X, S, Z. Pessoal, e aí? Tem que fazer todos? Aham, só que a gente vai ser esperto. Vamos comigo aqui. X, R, Z. X pro R, 3 opções. E R pro Z, uma só. Isso aqui dá 3. O ou é mais. XR, 3 opções. RY, 3 opções. EYZ, 2 opções. Isso dá 18. O ou é mais. XY, uma opção. YZ, 2 opções. Dá 2. XS, 3 opções. S pro Y. Opa, esse eu não pus o númerozinho aqui, ó. S pro Y é 2. Ó, de novo. XS, 3. SY, 2. YZ, 2. Dá 12. XS, 3. SZ, 2. Dá 6. Vamos somar? 20, 32, 38, 41 caminhos diferentes. Resposta aí, letra B de bola. Vamos lá, questão de número 23. Um baralho é composto de 52 cartas divididas em 4 naipes distintos, copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais 9 são numeradas de 2 a 10. As outras 4 são um valete, uma dama, um rei e um as. Ao serem retiradas desse baralho 2 cartas, uma a uma, e sem reposição, então você vai tirar 2 e não vai devolver, né? Uma a uma. A quantidade de sequências que se pode obter em que a primeira carta seja de ouros e a segunda não seja um as é. Então você quer que a primeira seja de ouro e a segunda não seja um as. Bom, vamos por partes. Primeiro, para que a primeira carta seja de ouro, primeira carta, ouros. Nós temos quantas opções de cartas de ouro? 13. 13. Mas aí, esse é o grande problema da questão. A gente põe o 13 ali, tá. Aí a segunda não pode ser um as. Vai depender se a primeira carta que eu tirei foi um as ou não, concorda? O as de ouro. Então, o que eu vou ter que pensar? A primeira carta sendo um as, eu sei que ela tem que ser de ouro. Um as de ouro. Ou a primeira carta é de ouro, mas não as. Não é o as.
Olha só, as de ouro só tem uma opção. Uma carta ser de ouro, mas não ser o as, 12 opções, porque são 13 cartas de ouro. Agora pensa comigo, a segunda não pode ser um as. Não as. Se a carta não é um as, pensa comigo. Eu já tirei, já joguei o as de ouro fora. Tinha 52, eu já tirei o as de ouro. Ficaram 51 aqui dentro. Tiraram uma carta que não é o as. Dessas 51 que sobraram, 48 não são ases. Né? Porque ficaram... Eu já tinha tirado o as de ouro. Ficaram 3 ases das 51. Aqui eu tenho 48 opções. Agora pensa comigo. Eu tirei uma carta de ouro que não é um as. Tirei uma carta de ouro, mas não é um as. Quer dizer que das 51 cartas que sobraram aqui, 4 são ases. 4 são ases. Então não são ases... 47. 12 vezes 47. E eu vou ter que somar os resultados. Então, ó, 48 mais 10 vezes... Como é que eu faço 12 vezes 47? 10 vezes 47, 2 vezes 47. Bom, juntando aqui dá 518 mais 94, dá 612 possibilidades, que tá aí pra gente na letra A. Vamos lá, questão de número 24, questão da UERJ. Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, a prefeitura de uma grande cidade propôs a construção de 4 terminais de ônibus. Para estabelecer conexões entre os terminais, foram estipuladas as seguintes quantidades de linhas de ônibus. De A para B, 4 linhas distintas, de B para C, 3, de A para D, 5, de D para C, 2. Não há trilhas diretas para ir de A entre A e C. Supondo que o passageiro utilize exatamente 2 linhas para ir de A até C, calcule a quantidade de tais trajetos distintos que ele poderá fazer. Olha só, o cara quer ir do A para o C, só que não dá para ir direto, não tem linha direta. Então ele pode usar o B ou o D. De A para B, há 4 linhas, de B para C, 3. De A para D, 5. De D para C, 2. Pessoal, ou ele vai fazer ABC, ou ele vai fazer ADC. ABC, 4 para ir de A para B e 3 para ir de B para C. Ou é mais. A para D, 5 e D para C, 2. 12 mais 10, 22 possibilidades. Questão de número 25, questão da UFG. Para acessar os caixas eletrônicos de um banco, cada correntista recebia uma senha alfanumérica com 5 caracteres, sendo 3 números seguidos por 2 letras do alfabeto brasileiro. 3 algarismos seguido por 2 letras. Com o intuito de aumentar a segurança, o banco passou a utilizar senhas com 3 números, então mudou para 3 números, seguidos de 3 letras. Definindo-se a condição de segurança como sendo o número de senhas possíveis, determine qual foi o aumento percentual da condição de segurança no sistema desse banco. Ele quer descobrir quanto que aumentou isso em porcentagem. Vamos comigo? Ó, algarismos. 10, 10, 10, 26 letras, 26. 26 ao quadrado, 10 ao cubo. Era assim. Agora, 10, 10, 10, 26, 26, 26. 26 ao cubo, 10 ao cubo. Então aumentou bem, aumentou bem. Só que ele quer isso em porcentagem. Primeiro, que a gente tem que tomar um cuidado, tá? Qual foi? Parece aquela questão que a gente fez do aumento lá das placas, uma da Unicamp, tá? Mas a gente vai fazer um negócio aqui um pouquinho mais direto. Como é que eu descubro quanto que aumentou? Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Se eu pegar 100 e for para 150, qual foi o meu aumento em porcentagem? Eu aumentei metade. Eu aumentei 50%. Né? Saiu de 100 foi para 150, aumentou 50%, 50%. Um jeito rápido de eu descobrir isso é pegar o final, dividir pelo inicial, dá 1,5.
1,5 em porcentagem seria 150%. Não foi esse o aumento, foi só 50, não é? Então você tira uma unidade, 0,5. E 0,5 é 50% de aumento. Então o que eu tenho que fazer para descobrir qual foi o aumento em porcentagem? Eu pego o final, divido pelo inicial e subtraio uma unidade. Ó, pego o final, 26 ao cubo, 10 ao cubo, dividido por 26 ao quadrado, 10 ao cubo. Final menos inicial e diminuo uma unidade. Eu vou achar isso em porcentagem. 10 ao cubo corta. 26 ao cubo por 26 ao quadrado é 26, menos 1, 25. 25 escrever em porcentagem. 0,5 virou 50% porque eu multiplico por 100. 2.500%. Porque porcentagem é dividir por 100. Então 2.500% é a mesma coisa que 25. Beleza? Então 2.500% de aumento. Questão de número 26. Traz assim pra gente. O almoxarifado de uma prefeitura utiliza chapas metálicas para identificar bens materiais adquiridos por uma das 8 secretarias municipais. Nas chapas são cravados códigos com 10 dígitos numéricos a fim de identificar o bem em questão. O esquema apresenta um exemplo. Aí vem o código. Ó, os 4 primeiros números são o ano de aquisição do bem, os 4 próximos, o número sequencial de entrada, e os 2 últimos, o código da secretaria que solicitou o bem. Lá no texto falava que eram 8 secretarias, tá? Lá no enunciado. Dado que o número sequencial de entrada é composto por 4 dígitos e iniciados em 0001, para cada uma das secretarias, o sistema de codificação permite a essa prefeitura, considerando as 8 secretarias ao longo de um ano, a codificação de, no máximo, primeiro, ao longo de um ano. Então quer dizer que se é ao longo de um ano, os 4 primeiros dígitos não vai mudar nada, vai ser aquele ano, só a opção daquele ano. Então, os 4 primeiros dígitos eu só tenho uma opção, para os 4 primeiros dígitos. Para os 4 próximos, é o sequencial de entrada. O menor deles, ele falou, começa em 0001. E são números de 4 dígitos aí, ó. Mas se começa em 0001, quer dizer que é igual 100. Pode começar com 0, ele não falou nada. O maior que eu vou ter não é 9999? Então eu tenho aqui 9999 possibilidades. E o último, professor, os últimos 2 dígitos, é o da secretaria, que são 8 possibilidades. A gente vai multiplicar. Só que eu vou ser esperto. Eu não vou fazer 9.999 vezes 8. Vou fazer 10.000 vezes 8. 10.000 vezes 8, 80.000. E tiro uma vez o 8, porque é uma vez a menos. 79992, letra E. Letra E. Questão de número 27. A questão aí que também a quantidade de erro não tem a ver com combinatória. Considere todos os possíveis telefones celulares com números de 8 algarismos e o primeiro sendo 9. Mantido o primeiro algarismo 9, se os telefones passarem a ter 9 algarismos, haverá um aumento de. Pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e depois vai passar a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Só que o primeiro dígito do telefone celular é o 9. E vai continuar sendo 9. E os outros dígitos? Qualquer algarismo de 0 até 9. Então, ó, 10, 10, 10, 10, 10. Ué, professor, pode repetir? Pode. 10 a sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 10, 10, 10, 10, 10, 10 e 10, 10 a oitava. Ele perguntou qual é o aumento. Para descobrir quanto aumentou, eu faço o aumento. Eu faço o final menos o inicial. E se tivesse essa resposta, acabava a questão. Mas não tem nas alternativas. Aí não tem mais nada a ver com combinatória. Eu vou quebrar o 10 a oitava em 10 a sétima vezes 10. Menos 10 a sétima aqui do outro. Coloco o 10 a sétima no fator comum e evidência, fica 10 menos 1. Isso é 9 vezes 10 a sétima. 9 vezes 10 a sétima está na letra C. Letra C. 28.
Questão 28 diz pra gente. Quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos, nos quais o algarismo 5 aparece? Questão mais delicadinha. Os números são de 3 dígitos distintos. Você quer saber em quantos os 5 aparece. Por que ela é delicadinha? Porque tem 2 jeitos de fazer. O método construtivo. O 5 pode aparecer. Vamos fazer aqui o construtivo, ó. Construtivo. Vou fazer os dois, tá? Essa. O 5 pode aparecer na primeira casa. Pode aparecer na segunda. Pode aparecer na terceira. Uma opção, uma opção, uma opção. Pai, professor, aí é igual. Não, né? Não. Por quê? Porque se o 5 aparecer aqui, ele não pode aparecer do lado. Então, do lado vai poder aparecer qualquer um dos outros 9 dígitos. E aqui 8. Porque eu já usei 2. Ficariam 72 possibilidades. Agora, quer ver? Se o 5 apareceu aqui, na primeira casa não vai poder ter o 5. E também não vai poder ter o 0. Então, eu só vou ter 8 opções. Eu usei um na primeira casa e um na segunda. Eu usei 2 dos 10, vão sobrar 8. Tá vendo? Dá 64. Já mudou. Ah, e o de baixo? Uma opção, que é o 5. Não pode usar na primeira casinha nem o 5 nem o 0. 8. E 8. 64 também. Somando tudo. 128, 130 dá 200. 200. Que tá na letra B de bola. Pessoal, tem outro jeito de fazer? Tem. O método destrutivo. A gente pensaria pelo método destrutivo em fazer o quê? O total que existe e tirar quando não aparece o 5. Ou seja, sem o 5. Total, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Total. Total vale tudo. A única restrição é que tem que ser distinto. Então, na primeira casinha, 9 opções, porque não pode o 0. Na segunda casinha, pode o 0, mas não pode esse primeiro, porque eu já usei ele. 9 e aqui 8. 9 vezes 9, 81, 648. Menos... Como é que eu faço quando o 5 não aparece? Você tem que jogar o 5 fora. Então, de 0 até 9, eu teria 10 opções. Como eu estou jogando o 5 fora, eu só vou ter 9 opções agora. Só vou ter o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 6, 7, 8 e 9. Eu não posso usar o 0, então eu tenho 8. Na segunda casinha, eu usei um dos 9, ó. Eu usei na primeira casinha, eu usei um dos 9. Então sobra 8 e depois 7. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 8 dá 8. Vão 4. Dá 448. Fazendo a subtração, 200. Mesma resposta. Tá bom? Próxima. Questão de número 29. Questão de número 29 traz, utilizando os algarismos de 0 a 9. Podemos formar números naturais de 4 algarismos. A quantidade desses números que não possuem algarismos adjacentes iguais é... Algarismos adjacentes, um do lado do outro. Eu tenho 4 casinhas, porque ele falou números naturais de 4 dígitos. E eu tenho que começar pela primeira casinha, que é onde tem uma restrição grave, que você não pode usar o 0. Então você tem 9 opções. Agora presta atenção comigo. Eu usei um dígito aqui. Esse dígito não está do lado do segundo? Então no segundo eu não posso usar o que eu já usei. 9. Agora cuidado. No terceiro, esse terceiro, eu não posso usar o que eu usei no segundo, porque está do lado. Mas eu posso usar o que está no primeiro. Ué, professor, pode usar o que está no primeiro? Pode. Por quê? Porque ele não é adjacente. Então eu teria 9 opções, eu só não posso usar o que está no segundo. E o último, você não pode usar o do terceiro, mas pode usar o do primeiro e segundo. 9. Isso é 9 a quarta. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 81. Ó, 81 aqui vezes 81 dá 1 e 8. 64, vão 6. Dá... Perdão. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 4. 8 vezes 8, 64.
1, 6, 5 e 1. 6.561. Isso tá na letra B de bola. B de bola. Questão 30. Questão 30 diz: a bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com cada uma das cores, verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adjacentes, ou seja, que estão uma do lado da outra, não sejam pintadas da mesma cor. Calcule o número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima. Ó a bandeira aqui, ó. A gente pega essa bandeira, fazer um esboço aqui rapidinho. Região A, região B, C, D e E. Bom, olha só. Quantas cores a gente tem disponíveis? Está escrito aí que a gente tem verde, azul e amarelo. 3 opções. Então, a região A, posso pintar de 3 jeitos. Agora, presta atenção na região B. A B, eu não vou poder usar a cor da A, porque ela é adjacente. Então, só tenho 2. E olha agora o problema maior. A C, eu não vou poder usar a da A, porque é adjacente, nem a da B. Uma opção só. Olha o D. O D, eu não posso usar nem o A, nem o C. Então, das 3, eu não posso usar 2. Só sobra uma. E o E, professor? O E, ela só faz fronteira com a D. Então, só não posso usar o da D. Das 3 cores, só não posso usar essa. 2. 3 vezes 2. Vezes 1, vezes 1, vezes 2. Ele deixou indicado, ele não calculou, né? Então, ó, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, vezes 2, tá na letra B de bola. Vamos lá, questão de número 31, fala assim pra gente. A bandeira a seguir está dividida em 4 regiões. Cada região deverá ser pintada com uma cor, e regiões que fazem fronteira devem ser pintadas com cores diferentes. Sabemos que dispomos de 6 cores, de quantas maneiras diferentes podemos pintar essa bandeira. Ó, então a gente tem uma bandeira aqui, em que regiões que fazem fronteira não podem ter a mesma cor. E ao todo, a gente tem 6 cores. Então, por exemplo, o triângulo eu posso pintar de 6 cores diferentes. Ué, por quê? Porque ele é a primeira. Agora, o triângulo só faz fronteira com o círculo, com a região do círculo aqui, da elipse, na verdade, né? 5 opções, porque ela não pode, então, a elipse não pode ter a mesma cor do triângulo. Agora presta atenção. Essa de cima, eu tenho 4 opções? Não, eu tenho 5. Ué, professor, não entendi por que não. Porque, olha só, ela não faz fronteira com o triângulo. Então, das 6, ela só não pode ter a mesma cor do que a elipse aqui. 5 opções. E a de baixo, professor? A de baixo não pode ter a mesma cor da elipse nem da de cima, porque faz fronteira. Então, 4. 6 vezes 5 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100. 100 vezes 6, 600, que está aí na letra D de dado. Né? Outra questão aí de fronteirinha. 32. Um cartógrafo deseja fazer o mapa do Sudeste brasileiro mostrado na figura e deverá colorir cada estado com uma cor, tendo disponíveis 4 cores e podendo repeti-las no mapa. Estados que fazem divisa entre si devem ter cores distintas. Mais uma questão. Sabendo que somente São Paulo e Espírito Santo não fazem divisa, o número de formas distintas de colorir o mapa é... Vamos lá, ó, vamos fazer um esboço, bem esboço aqui do mapa. Você tem aqui Minas Gerais, faz divisa com São Paulo, que faz divisa com Rio de Janeiro, que faz divisa... que vai fazer divisa aqui com o Espírito Santo. Então, vamos lá. São Paulo. Quantas cores você tem disponíveis? 4. São Paulo pode ser pintada por qualquer uma das 4. Né? Aí, Minas Gerais. Calma, vamos por partes. Minas Gerais não pode ter a cor de São Paulo. Só que Minas Gerais é o que mais faz divisa, né? Ele faz divisa com todo mundo. É igual São Paulo também, né? Minas Gerais faz divisa com todos. São Paulo ainda não faz com o Espírito Santo. Então, por exemplo, se eu começar por São Paulo, 4 opções,
eu vou ter que pensar no que é Minas Gerais, né? No Rio e no Espírito Santo. Então, o que eu acho melhor? É mais fácil fazer quem faz mais divisa primeiro. Ó, Minas Gerais, 4 opções. Espírito Santo não pode ter a mesma cor. 3. Rio não pode ter a mesma cor, nem de Minas Gerais, nem do Espírito Santo, porque faz divisa com as duas. 2 opções. E São Paulo não pode ter de Minas Gerais, nem do Rio, mas pode ter a cor do Espírito Santo. Como são 4, não pode ter nem Minas Gerais, nem Rio de Janeiro, aqui 2. 4, 3, 2 e 2. 24 vezes 2. 48, que está aí na letra D de dado. D de dado. Questão de número 33. O comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional. Verde, amarelo, azul e branco. Temos 4 cores disponíveis, então. Para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca? Com as cores citadas. Um detalhe bem importante nessa questão é a gente perceber nessa logomarca, claro que vou fazer bem um esboço aqui, tá bem esboço mesmo, não tem nada, só um esboçozinho aí pra gente tentar visualizar, de quantas regiões a gente teria, ó. Tem uma regiãozinha aqui no canto, depois a gente tem uma outra região que vem pra cá, chegando aqui, uma outra região aqui dessa mão, ó, no cantinho, né? Uma outra aqui e uma outra mão que divide aqui, tipo essa no meio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 4 cores disponíveis, 4 opções. Essa do lado não pode ser a mesma dessa, porque faz divisa, então 3. Essa do lado pode ser a mesma que dessa ponta, porque não faz divisa, mas não pode ser a mesma da do lado, 3. Essa de baixo só não pode ser igual da de cima, porque não faz divisa com as outras duas, só com ela, 3. Essa de baixo não faz divisa com essa, 3. E essa do lado faz divisa só com essa, 3. 4 vezes 3, 3, 3, 3 e 3. Pessoal, e aí? Ó, vai dar 4 vezes 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3. Isso dá 324 vezes 3, que é 972. Tá na letra E. Letra E. Questão de número 34. As placas de alfabetos são constituídas de 3 letras do alfabeto de 26, seguidas de 4 dígitos, de 0 a 9. Existem placas em que, da esquerda para a direita, as letras são consecutivas. E os algarismos formam uma PA estritamente crescente, como, por exemplo, a placa BCD 2468. O total de placas desse tipo é... Questão um pouquinho mais delicada, porque a gente tem que fazer mais possibilidades. Por exemplo, vamos pensar primeiro, eu vou quebrar o raciocínio em letras e algarismos. Por quê? Porque é separado, né? Assim, o que acontece com as letras acontece só com as letras, mas todos os casos de algarismos, eles se repetem para qualquer sequência de letras. Então, pensando nas letras, são 3. Se eu quero que elas estejam, tá escrito aí, letras consecutivas, da esquerda para a direita. Para ser consecutiva, a primeira pode ser A, a segunda B, a terceira C. Mas pode ser BCD, pode ser CDE, pode ser DEF. Isso, mas como é que você vai fazer? Pensa comigo. Eu tenho que ir até a 26ª letra do alfabeto. Só que eu não posso começar, por exemplo, com a letra Z, porque aí não vai ter sequencial. O que eu quero que você entenda é que eu vou ter aqui ao todo 24 possibilidades de letra. Pessoal, não entendi. Por que 24? A Z, ela nunca vai poder ser a primeira, porque senão não vai ser sequencial, né? Quando a gente pensa lá no alfabeto, X, Y e Z, para pensar na última sequência, X, Y, Z, o Z seria a última letra do alfabeto. Ela não pode ser a primeira. Se for Z, Y e X, não é. E na verdade, como tem 3, a última no máximo é Z. No máximo ela é Z.
Em outras palavras, vamos pensar comigo. Se a última no máximo é Z, agora você vai entender o 24 fácil. Quando eu penso na última, quem não pode ser a última letra em hipótese nenhuma? Nem A nem B. Então, das 26, automaticamente eu tenho 24 opções, que vão ser sequenciais. Então, para letras, 24. E agora vem um trabalhão. Os algarismos, os 4 algarismos, têm que formar uma PA. Ué, professor, e aí? E aí, que ele não me deu a razão da PA. O que é uma PA? Quando você soma uma mesma quantidade para obter os próximos termos. Então, por exemplo, uma sequência que seria uma PA, 0, 1, 2, 3. Outra, 1, 2, 3, 4. Outra, 2, 3, 4, 5. Professor, tem que fazer na mão? Mais ou menos. É mais ou menos o raciocínio aqui, ó. 6, 7, 8 e 9. Isso quando a PA é de razão 1. E se a PA for de razão 2? Ah, tá, antes disso. Aqui eu tenho 7 casos, né? PA de razão 2. 0, 2, 4 e 6. Certo? 1, 3, 5 e 7. Vou passar esse 24 aqui para baixo. 2, 4, 6 e 8. 3, 5, 7 e 9. E acabou. Não tem mais. Tem outras 4 PAs possíveis, então. E PA de razão 3, professor? 0, 3, 6 e 9. E para aqui, não tem outra opção. Então, para os algarismos, são 7 mais 4, 11, 12. 10 vezes, ó, lembra como é que eu faço? 10 vezes 24, 240. 2 vezes 24, 48. 288 placas possíveis, que está na letra E. Letra E. Questão 35. O número de triângulos que podem ser construídos de tal forma que os vértices desses triângulos são vértices de um polígono regular de 12 lados. E agora olha isso. E exatamente um dos lados de cada triângulo é também lado do polígono E. Só não entendi, não? Espera aí, vamos com calma. Você tem um polígono de 12 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Você nem precisava de fazer os 12, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou chegar aqui pro lado para ficar melhor. 12, tá? Aqui estão os vértices. Eu quero que um dos lados do polígono seja também vértice do triângulo. Olha o que eu quero que você entenda. Quando eu escolho um dos lados do polígono para ser lado do triângulo, automaticamente eu tenho 12 opções de lados. Só que é isso aqui que é um grande detalhe da questão. Para formar triângulo eu preciso de 3 pontos. Quando eu escolho um lado, qualquer um, tipo esse, eu já escolhi 2 pontos. Ó. E o que sobra para mim de possibilidade? Sobrariam outros 10 pontos. Mas não posso usar quaisquer 10. Ué, pode sim, professor? Não, eu não posso usar esse desse lado. Por que você não pode usar esse? Porque se eu usar esse, 2 lados do polígono seriam lados do triângulo. Também não posso usar esses. Se eu escolher esse ponto, 2 lados do polígono seriam lados do triângulo. Então, quando eu escolher esses 2, né, eu vou ter como opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de pontos para, junto com esses 2, fechar triângulo 96. 12 vezes 8, 96, que está na letra D de dado. Questão de número 36. Listando-se em ordem crescente todos os números de 5 algarismos distintos. Com os algarismos 1, 3, 5, 6 e 7, podemos afirmar corretamente que a quantidade de números menores do que 61.573 é. Ó, questão bem batida de prova de vestibular. Você quer os menores que 61.573. Esse tipo de questão dá trabalho. Por quê? Você tem que fazer casinha a casinha. Como assim? Olhando para a primeira casinha, só para ela, sem olhar para o resto. O que pode entrar aqui que eu garanto que é menor do que 61 mil? Só olhando para ela. Ou 1, ou 3, ou 5. Daqui a pouco eu preencho, tá? Agora, olha só. Pode ser que, começando com 6,
ainda seja menor do que 61.573. Claro que para ser menor, aqui tem que ser 1. Porque se for 6,3, 6,5 ou 6,7, não tem jeito. Então aqui eu usei o 6 e o 1. Usando o 6 e o 1, me sobram para usar o 3, o 5 e o 7. Olhando para essa casinha, o que pode entrar nela entre o 3, o 5 e o 7, que eu garanto que é menor do que 573 só de olhar para ela? O 3. Mas pode ser que, começando com 6, depois vindo 1, depois vindo o 5, seja menor do que 61.573? Pode. Já ter usei o 5, falta usar o 3 e o 7, desde que aqui seja o 3 e aqui o 7. Vamos preencher? Aqui é uma opção que é o 6, uma opção que é o 1, uma que é o 5, uma que é o 3, uma que é o 7. Aqui é uma opção só que é esse número. Agora olha aqui. Dos 5 dígitos, 3 podem ser usados aqui, 3 opções. Mas efetivamente só entra 1. Dos 5, eu usei 1 na primeira casa, não sobram 4? 4, 3, 2 e 1. Ó, dos 5 eu usei 1 aqui, sobraram 4. Quando eu uso 1 aqui, sobram 3, porque dos 5 já usei 2, 3, depois 2, depois 1. 72. Aqui o 6, aqui o 1, aqui o 3. Dos 5 dígitos eu usei 3. Então tenho 2 opções e uma. Multiplicando, agora eu somo. Isso vai dar 75 números menores, que está na letra C de casa. Questão 37. Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes construídas segundo os critérios. Primeira, 5 caracteres distintos formados dos elementos de 1 a 9. Segunda instituição, 6 caracteres distintos formados por 2 letras, dentre as vogais, na primeira e segunda posições da senha, seguidas de 4 algarismos dentre os elementos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção das senhas, medindo a sua maior ou menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza força de senha, de forma que, quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte será a senha. Com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda, a primeira é 10% mais fraca, 10% mais forte. Mesma força, 20% mais fraca, 20% mais forte. Eu tenho que calcular as duas. Primeira instituição. São 5 caracteres distintos, escolhidos dos números de 1 a 9. 9 opções para a primeira casinha. Aí, como é distinto, 8, 7, 6 e 5. Tá, pessoal, você vai multiplicar? Até posso, tá? Já já a gente vê isso, vai ser necessário. Segunda instituição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Só que está escrito que os 6 caracteres distintos, eles têm que ser diferentes. Formado por 2 letras dentre as vogais. Então as 2 primeiras têm que ser vogais. 5 opções de vogal, a outra 4, porque não pode repetir. E depois, 4 algarismos distintos entre 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. De 3 a 9, aí eu tenho 7 opções. Então, 7 opções, 6, 5 e 4. E aí eu tenho que comparar. Ele quer saber se a primeira é mais forte ou mais fraca do que a segunda. Pessoal, é o tipo de questão que assim, a gente vai ter que fazer conta, mas daria para dar uma melhorada, mas vamos passo a passo. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504. 504 vezes 30. Bom, isso aqui daria 5.040 vezes 3. Então dá 1, 5, 12 com 0. 15.120 senhas. E o de baixo? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 20, 400. 400 vezes 6, 2.400 vezes 7. Dá 0, 0, 8. 7 vezes 4 é 28. Vão 2, 16. Então a primeira é mais fraca. A primeira é mais fraca. Se ela é mais fraca, ou você vai marcar a letra A ou você vai marcar a letra D. Agora, pera aí, pessoal. Quão mais fraca ela é? Vamos pensar? Quanto é 10% da segunda?
10% de 16.800 não é 1.680? Pega 16.800 e tira 1.680. Dá 0, 2, 1, 5 e 1. Então ela é 10% a menos, 10% mais fraca. Letra A. Letra A. Beleza? Questão de número 38. Qual a quantidade de números possível de se formar com 4 algarismos distintos de 1 a 9, que são múltiplos de 5? Já fizemos uma bem parecida com essa, ó. Números de 4 algarismos distintos de 1 a 9, múltiplos de 5. Para ser múltiplo de 5, como não tem o 0, né? Porque múltiplo de 5 é quem termina em 0 ou 5. Não pode terminar em 0. Porque não tem o 0 disponível, aqui tem que entrar o 5. Uma opção. Só o 5 vai dar múltiplo de 5. Feito isso, eu tenho de 1 a 9. Só que eu não posso usar mais o 5. Então, dos 9 disponíveis, só tem 8. Porque eu não posso repetir. Depois, já usei 2 dos 9 números. 7 e 6. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6. Ó. 50 vezes 6 dá 300. 6 vezes 6, 36. 336. 336 aí, a resposta é a letra